Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta terça-feira com mais uma edição do nosso O Gol no Mercado. Vamos passar pelas principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. Muitas notícias e eu acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, prazer. Vamos lá falar mais de mercado, que essa época é quente, hein? É, muito quente. Vou colocar aqui já na tela para a gente não perder tempo, ugol.com.br. Aqui embaixo na descrição tem lá a nossa página direto do mercado. Você vai atualizando todas as notícias. Entrou alguém, saiu, já aparece lá do mundo inteiro, tá? Então você vai ter informação até de jogador que você nem imagina que exista, tem lá, porque é o maior banco de dados do futebol mundial. Vamos começar com uma notícia bastante que tem agitado o mercado ultimamente, né, Massa? Vamos falar aqui, ó, de Caio Jorge, né? Então, o Cruzeiro encerrando as conversas com o Flamengo, falou, não quero mais saber da sua investida no meu jogador, e tem até uma ideia aqui que o time pode abrir uma ação na FIFA para reclamar, né? Segundo o GE, não gostaram do assédio que teve do Flamengo para cima do jogador. É uma forma de tentar afastar o Flamengo, né, e encerrar de vez essa novela. Uma coisa muito positiva desse mercado é que, como o Brasileirão começa logo e os estaduais já estão aí na porta, batendo na porta, a gente não vai ver novelas assim tão longas, imagino eu. Eu imagino que muitas das principais novelas desse início de mercado vão terminar ainda essa semana ou no mais tardar na próxima. O Caio Jorge é uma delas que a princípio está encerrada. O Cruzeiro não negocia com o Flamengo, não quer vender o Caio Jorge. O Caio Jorge fez a primeira temporada dele em alto nível como profissional e também acho que não vai querer sair do Cruzeiro, né? É o lugar que concedeu a ele a oportunidade de brilhar finalmente como profissional, né? E tomem cuidado aí com as fake news, tá? Porque o que tem de fake news envolvendo o Caio Jorge, com vídeos dele, que ele está indo pro Flamengo, tudo fake news, tá? Então tá aqui o Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, dando essa bronca aí na equipe do Flamengo, não quer saber e o Cruzeiro não quer negociar o seu jogador. Eu também concordo contigo, acho que as novelas serão mais curtas, pelo menos, né? Porque o Flamengo já tem que pensar no próximo passo, né? Quem que vem. O Flamengo aí já tá pensando no Marcos Leonardo, não vai demorar muito para resolver isso também. É uma negociação muito difícil e segue, tem que seguir o jogo, né? Não dá pra ficar perdendo tempo, não. Vamos lá falar de Hulk, porque essa também é uma novela que vai seguir aqui. Hoje teremos uma entrevista coletiva, né, com o Paulo Brax, aqui falando sobre essa questão, vai falar sobre outras questões do Atlético Mineiro, mas é claro que o assunto Hulk também vai entrar em pauta aqui, porque tem essa negociação toda, se vai ficar ou se não vai, o que vai acontecer com o Hulk. Eu acho que também é outra novela que vai ser encerrada provavelmente essa semana. Eu tenho expectativa até, não sei quem está assistindo esse vídeo agora, que horas vai assistir esse vídeo e se o Atlético já vai ter dado essa informação. Porque há previsão de uma conversa hoje, né, com o Paulo Brax para falar mais sobre esse início de temporada. E o Hulk, com certeza absoluta, vai ser um dos principais assuntos. O Hulk é ídolo no Galo, tá? O Hulk é um jogador muito querido pelos torcedores e o Hulk também é um jogador muito orgulhoso e que não vai querer ficar no banco. E também, com o salário que vamos lá, para pagar para um jogador no banco, não é assim também, por mais que o Atlético não viva um momento, vamos dizer, delicado financeiramente, porque tem gente que coloca o dinheiro lá, a verdade é que é um salário altíssimo para um jogador. Se ele ficar no banco, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O Hulk vem, se for pro Fluminense, se deixar o Atlético, ele vai ser titular, né? A expectativa é essa no Fluminense. O Fluminense está atrás dele para ser titular e o Hulk pensa nisso. Ele quer jogar, ele está no fim da carreira, ele não quer perder tempo. Agora, não é informação, é mais uma questão de sensação. Eu acho que o Atlético, assim como o Cruzeiro, não vai querer perder o Hulk também por um rival. Por mais que a expectativa de Atlético e Fluminense seja um pouquinho abaixo do Flamengo com o Cruzeiro, né?
Eu também concordo com isso. Eu até achei engraçado aqui que eu estava na página do ano 2024. O 2025 do Hulk é espetacular, porque 61 jogos não é pouca coisa. É um jogador de 39 anos, mas que tem uma condição física muito boa. A gente comentou aqui ontem, inclusive, sobre essa condição, né, do Hulk jogar. Temos outra novela que esperamos que se resolva o mais rápido possível, envolvendo o Savarino. O Savarino, que o Fluminense tem interesse, é um jogador do Botafogo e parece estar esperando só uma resposta do jogador para ver se vai levar adiante esse negócio. Essa é uma negociação um pouquinho mais fácil, né? Porque o Savarino não fez assim a temporada brilhante, no ano retrasado teve muito melhor, né? É um jogador interessante para o Fluminense. Ao mesmo tempo, eu não sei se vai agregar tanto ao elenco do Fluminense. Parece que vai ter que revezar ali com muita gente, né? Dependendo de onde ele for jogar. Se ele for jogar mais centralizado, ele vai ter lá a concorrência do Lúcio Acosta, né? Se for jogar pelas pontas, tem o Serna, tem o Canóbio, né? E tem mais gente, né? Tem Soteldo, tem Santiago Moreno, que mal jogou no ano passado, né? Então é um jogador que eu acho que pode ser para compor elenco, mas com capacidade ali para brigar como titular, né? Ao contrário do Hulk, que provavelmente chegaria para jogar, o Savarino ali eu tenho que entender como é que o Zubeldia verá ele, né, em campo, né? As negociações parecem também encaminhar bem, porque o Botafogo também já está se movimentando por outras opções, né? Então eu acredito que essa vai depender mesmo se o Savarino seguir os passos do Marlon, né? E deixar o Botafogo para um rival. Se ele vai jogar fora um pouquinho esse carinho que ele tem com o torcedor do Botafogo, né? Só aqui um comentário ainda sobre esse mercado do Fluminense, né? O Hulk, com 39 anos, acho que está melhor fisicamente do que o Kennedy, né? Do que o JK, do que o John Kennedy, que parece que não leva tão a sério assim a carreira, né? Quem sabe um Hulk ali do lado do JK, ele não consegue fazer despontar esse jogador, que é uma promessa interessante do futebol brasileiro, né? Mas que aos poucos vem mostrando que pode ficar por aí, né? Pode se perder pelo caminho. Nunca atingir aquele potencial que a gente percebe nele lá, né? Um jogador que todo mundo entende que é um bom jogador, mas que não decola. Falamos do Botafogo, colocar aqui, tem negociação que aconteceu lá, e aqui é até um caso estranho, tá? Vou colocar aqui na tela, porque nós temos o primeiro reforço para 2026, trata-se do ponta uruguaio, o Lucas Villalba, contratado junto ao Nacional, 3 milhões de dólares, cerca do dinheiro que foi envolvido aqui, né? E tem um detalhe só, porque o Botafogo está no transfer ban, então foi contratado, mas ainda não pode inscrever, precisa resolver a situação ainda envolvendo o Botafogo, que está atrás de outros atletas, mas que não pode colocar lá na lista de jogadores, de fato, o Lucas Villalba ainda. Eu prevejo um ano difícil para o Botafogo, né? Porque o ano retrasado foi espetacular, mas foi um ano de investimentos altíssimos e a realidade mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido para melhor e agora mudou muito rápido novamente para pior, né? O Lucas Villalba não é assim um nome que diz muita coisa, é uma aposta, é um nome novo, é um nome com passagem no futebol uruguaio, que é um futebol que muitas vezes engana pelos números. A gente vê muitos jogadores com números astronômicos no futebol uruguaio e quando chegam no Brasil não conseguem corresponder. Por quê? Porque a gente está falando de um país muito pequeno, tá? De um campeonato que, apesar da tradição que tem o Uruguai, é um campeonato que hoje é muito fraco, é um campeonato que exporta jogadores num ritmo assim alucinante, inclusive para a Argentina, que já é um mercado que exporta para o Brasil. Ou seja, hoje em dia o campeonato uruguai é um campeonato muito enfraquecido e você avaliar um jogador pelo campeonato uruguaio às vezes é difícil, não quer dizer que você não consiga avaliar o potencial do jogador, né? Os números do Villalba não são
bons, tá? Sim. Mas isso não assusta tanto. Por quê? Porque as pessoas pensam num ponta ofensivo que entra na área, né? E para fazer gols. A verdade é que no Brasil tem pouquíssimos desses, porque quando o jogador é bom no 1 contra 1 e ainda entrega assistências e gols, ele vai para a Europa, tá? Então, não esperem um jogador pronto. É um jogador que vem para compor e é um jogador que também faz muito ali o lado do campo, né? É um jogador que não é necessariamente um atacante. No Uruguai usa-se muito esse tipo de jogador, né? No rival Fluminense tem um, que é o Canóbio. O Canóbio, quando chegou no Fluminense, disse a mesma coisa, que ele não era exatamente um atacante, ele era mais um meia pelo lado do campo, que gosta de subir o ataque, né? E o Uruguai tem vários desses jogadores, colocando num outro patamar, o Valverde no Real Madrid, né? São jogadores que conseguem exercer várias funções, tá? E a gente, às vezes, trata eles como atacantes, mas você vai ver o posicionamento dele em campo, vai ser aquele cara que vai fechar a linha de 4, a segunda linha de 4 ali, e que vai marcar lateral e que vai ter muito comprometimento defensivo. Então você não vai entregar gols, como vocês podem ver aí na ficha do jogador. Ele não vai entregar muitos gols, a não ser que, obviamente, que pensem nele numa função realmente mais avançada e próxima da área, né? É um jogador que teve ali uma boa partida. Eu lembro que o jogo contra o Bahia, ele acabou aparecendo de certa forma bem, um jogador muito veloz, mas pelo que eu acompanhei depois, teve lesão e não conseguiu voltar ali daquele jeito, né? Ele quase foi emprestado, inclusive, se não me engano, para jogar pelo Pachuca, né? Mas acabou não acontecendo o negócio e agora vai ser uma aposta do Botafogo se resolver todo o problema que tem a equipe do Botafogo, né? O Botafogo que também tem que dar uma olhadinha no seu elenco, que tem muito jogador estrangeiro ali e pode ter problema, né? Tem aquelas limitações todas, a gente sabe que a lista, o Botafogo tem muitos atletas que são não brasileiros, e agora tem lá também o Vilauba pra gente acompanhar. Vou colocar aqui mais um reforço chegando, falando de estrangeiro, aqui ó. Chegando no Bahia, o Christian Oliveira, jogador que estava no Grêmio, chega por empréstimo até o final da temporada. Trata-se de um meio atacante ali, uruguaio, o Christian Oliveira. O que você acha? Ele já estava treinando, inclusive, na cidade tricolor nos últimos dias. Não é uma surpresa, né? Era só aguardavam a contratação. Acho que é mais uma opção para o elenco do Bahia. Tá? É o primeiro reforço confirmado e é um jogador que teve, se não me engano, foi no Los Angeles que ele jogou antes do Grêmio, né? Sim. Ele teve uma passagem interessante, mas também não foi um grande destaque, assim, né? Mas foi uma passagem mais interessante, mas os Estados Unidos é a mesma coisa. É uma liga em que tem muitos espaços, né? Não é que ela é mais disputada que a uruguaia, mas é uma liga com muitos espaços, né? Com uma filosofia de jogar muito pro espetáculo, né? Sim. Então, os números podem enganar e o Christian Oliveira no Grêmio não teve, assim, um ano de encher os olhos, né? Então vamos ver, né? Eu não acho que vai ser um reforço para já que muda o patamar do Bahia, não. É um reforço mais para compor elenco. Compor o grupo ali, né? O Christian Oliveira, que inclusive ficou meio incomodado lá no banco do Grêmio, chegou a deixar clara ali a insatisfação dele com algumas decisões por não utilizá-lo. Então, vamos ver como é que vai acontecer no Bahia. Eu acho que, na verdade, esse é o tipo de transação que é bom para todas as partes. Sim. Né? Porque o Grêmio, acho que não funcionou muito bem no Grêmio. O Christian Oliveira não é um mau jogador, é um bom jogador. E pode agregar ali no Bahia, né? São aquela velha história de respirar novos ares, pode fazer bem. Eu acho que pode fazer bem pro Christian Oliveira, né? E o Christian Oliveira, que foi uma das contratações mais caras que o Grêmio fez, ali 4,5 milhões de dólares, né? Na época ele dava cerca de 25 milhões de reais, investiu bastante no jogador e agora está emprestando, quem sabe, até para recuperar esse dinheiro lá na frente. Outro time da Série A que contratou foi a equipe do Coritiba com o Fernando Sobral, jogador que passou pelo Ceará, né? 49 jogos pelo Ceará na temporada passada, com 2 gols e uma assistência. O Coritiba de volta à elite do futebol brasileiro, tentando trazer peças aqui. Fernando Sobral anunciado oficialmente como reforço do Coritiba.
O Fernando Sobral acho que pode trazer um pouquinho de consistência, né? E é uma questão também de começar a preparar o elenco para um nível competitivo diferente, com alguém que está acostumado já também a fazer esse tipo a competir nesse nível, né? Uhum. Então acho que pode ser interessante para o Curitiba. Vamos lá, quem tá acostumado a jogar a Série A já, e isso até é estranho falar, mas é o Mirassol. Mais 2 reforços chegaram na equipe do Mirassol. Uma qualidade que eu vou questionar aqui, principalmente esse primeiro. A gente tá falando do Lucas Mugni, também é outro jogador que saiu do Ceará e foi anunciado pelo Mirassol. E temos também o outro reforço, que é o Denilson, tá? O Cuiabá confirmou aqui que tem um acerto com o volante Denilson, jogador do Mirassol agora, então. Então, mais 2 reforços. O Mirassol é engraçado que no ano passado, a gente, quando começou a falar do Mirassol, falou justamente da quantidade de reforços e reforços que às vezes a gente não sabia muito bem o que poderiam o que dá para esperar, trazer, né? O que dá para esperar. E acho que continua igual, né? O Lucas Mugni certamente não enche os olhos, né? Vamos lá, ele teve passagens sem muito brilho por diversos clubes, mas também não a lista é grande, ó. E é um jogador que cumpre, né? Que cumpre uma função. E eu acho que o Mirassol está novamente se preparando para ter o quê? Ter um elenco com jogadores de bom nível, né? Mesmo que não sejam grandes destaques. E pensando também que precisa de um elenco mais recheado. Porque vai ser uma maratona diferente da do ano passado, né? Agora vai ter muita competição uma em cima da outra aqui, então de fato precisa mudar. Vamos falar de treinador também, nós temos algumas notícias envolvendo treinadores, o mercado está de olho em tudo, você encontra lá aqui na descrição o Gol, tem todas as informações, inclusive com a permanência do Odair Hellmann, um treinador que chegou num momento complicado do Atlético Paranaense na temporada passada, o time estava fora da briga quase pelo acesso, né? Estava ficando para trás na disputa, e mudou bastante as coisas, né? Chegou a dar um trabalho na Copa do Brasil também, bateu de frente ali com a equipe do Corinthians, eliminou a equipe do São Paulo e conseguiu acesso com o vice-campeonato. Um time que estava fora da disputa, Coritiba foi o campeão, mas o Coritiba passou o campeonato inteiro ali, entre os primeiros. O Atlético estava lá embaixo e subiu na segunda posição. No final, até o torcedor do Coxa ficou preocupado com a possibilidade do Atlético passar, né? Que seria uma certa vergonha. O torcedor até reclamou bastante nessa reta final do Curitiba, que não foi lá das melhores. Olha, o Odair Hellmann é um técnico que eu gosto, tá? É um técnico interessante, porque é um técnico que traz muita consistência, principalmente defensiva, né? Mas sem abandonar você vê ali um padrão de jogo, né? Não é um técnico que você vai esperar muito espetáculo, tá? Mas eu acho que é um técnico bom para quem está voltando para a Série A. Por quê? Porque quando você volta para a Série A, às vezes sonha-se muito alto e corre-se muitos riscos, e depois você ainda não tem um elenco preparado para esse nível competitivo. O Atlético sofreu na Série B, né? Então essa é a realidade do Atlético hoje. O Atlético tem que fazer o quê? Tem que fazer uma manutenção na elite, uma campanha segura, para não correr o risco de ficar naquele bolo lá de baixo e depois começar a sofrer com a pressão, com o medo de bater e voltar, né? E com toda a instabilidade que vem com isso. Então acho que é bom manter a estabilidade, é bom manter o trabalho, é bom ter alguém que sabe, conhece a equipe, o elenco, para preparar para esse retorno à elite, tá? E o Odair Hellmann já tem trabalhos também na elite, então não é como se fosse um técnico que não estivesse preparado para isso. Agora, se esperam um Atlético mais, vamos dizer assim, agradável ou mais ofensivo, não é muito o perfil do técnico não, tá? Não é mesmo, né? E o Atlético faz o que o Curitiba não conseguiu fazer, né? O Mozart saiu de lá, então vai para a Série A com um novo treinador, a equipe do Coxa. O Atlético mantém o Odair Hellmann. Lá na Europa, falando da Inglaterra, nós tivemos mudanças aqui e eu vou começar falando de quem saiu.
falar do Ruben Amorim, demitido do Manchester United. Não passou muito tempo assim, né? Mas 14 meses no cargo e acabou sendo demitido, mais uma vítima desse Manchester United. Passagem dele pela Inglaterra, Ruben Amorim, que fez sucesso como treinador do Sporting, né? Chegou lá para ser a solução dos problemas da equipe do United. Na Inglaterra, 63 jogos, 24 vitórias, 18 empates, 21 derrotas. Olha, estava conversando aqui com o nosso amigo Daniel do Playmaker, né? E o mais difícil é entender o momento, mas ele já esperava também essa demissão. Por quê? A questão não foram os resultados, que os resultados até começaram a melhorar recentemente. É que houve um desgaste entre Ruben Amorim e a direção do clube. Ele começou a dar declarações que pegavam muito mal e começou a desafiar a própria direção do clube. E na Inglaterra isso é quase, vamos dizer assim, sagrado. Quando um técnico começa a desafiar os seus próprios chefes, né, eles têm a hierarquia é fundamental para eles, a ordem é fundamental para eles. Eles não gostam de demitir técnicos, embora nos últimos anos isso venha mudando, mas eles gostam de ter ordem, eles não gostam de caos, e isso tem a ver também com hierarquia. Quando ele começa a desafiar e começa a dar declarações contra seus superiores, isso pega muito mal e acaba por derrubar o Ruben Amorim. Agora, vamos lá, né? Ruben Amorim fez um trabalho que não foi bom, tá? É um técnico que não soube se adaptar nem às circunstâncias do Manchester United, do que significa comandar um dos clubes que, apesar da má fase, é uma das maiores potências do futebol mundial, né? Midiaticamente, temos muito poucos clubes capazes de rivalizar com o Manchester United. Você vai botar aí o Real Madrid acima, e aí outros ao lado, como o Bayern, o Barcelona, enfim, mas acima do Manchester United eu só vejo em termos midiáticos o Real Madrid. E isso nós estamos falando do Manchester United, que já está há anos em decadência e que vai começando a perder aos poucos a relevância. Mas quando você vai para o noticiário na Inglaterra, o United ainda domina. Sim. Precisa só de uma faísca para aquilo voltar a ganhar vamos dizer assim, um impacto internacional, né? Então o Ruben Amorim não soube gerir isso e não soube se adaptar taticamente ao seu elenco, né? Ele ficou cobrando desde o início uma mudança para um 3-4-3, que não é muito a escola do United, não conseguiu adaptar os seus jogadores ao seu estilo e não conseguiu se adaptar ao estilo dos jogadores. Eu acho que o técnico é fundamental ele ter alguma capacidade de adaptação, tá? Ele não pode morrer com seus, vamos dizer assim, no seu conceito e ter um conceito único, né? Ele tem que se adaptar. Até os grandes técnicos todos se adaptam, por mais que tenham um jeito de jogar. O Guardiola se adaptou quando foi para a Alemanha. Eu sempre digo isso, no Barcelona era um time pequeno com escanteio curto, né? Na Alemanha era todo mundo na área, as bolas na área, porque eu tenho um monte de grandão para ganhar fisicamente, né? No City, mesma coisa, o estilo físico. Então ele tem lá o estilo que as pessoas acham que é inegociável, mas ele se adapta, tá? E o Ruben Amorim não soube se adaptar. Então acho que foi uma passagem que não vai deixar assim muita saudade não, né? Embora acho que o momento, assim, tava melhorando, né? Enfim, né? Eu já tive discussões aí com o Massa, porque eu defendo ali o Ruben Amorim. Em primeiro lugar, aqui são 3 vitórias consecutivas, o máximo que ele teve ali. Então, faltaram 2 pro garoto cortar o cabelo. E para mim, o ponto principal olhando esse time do United, ele é o 6º colocado na Premier League. E o United é o 6º colocado. Tudo bem, esse ano não tem disputa de Copas continentais, então o calendário é um pouquinho mais tranquilo para você trabalhar, poder ter uma evolução. Mas quando eu olho esse elenco do United, eu falo, 6º colocado. Ótimo, tá? É isso aqui, né? Então, o problema não é questão só de resultado. Eu acho muito mais normal eu olhar o United com 31 pontos em 6º do que olhar o Chelsea com 31 pontos em 5º colocado, empatado, né, com a equipe do United, do que o Liverpool com 34 pontos. Então é o momento. Eu acho que o trabalho
do Maresca era pior nesse momento, é demitido mais por resultados. O trabalho no Liverpool também é pior para mim. Eu acho que o Ruben Amorim ele é mais uma vítima desse cemitério que se chama Old Trafford, né? Hoje o Old Trafford é um gigantesco cemitério. Citei o Maresca e nós temos novidade lá também. O Lynn Rosenior, que é o técnico que era do Estrasburgo, está indo para a equipe do Chelsea. É o Lion que, vamos lá, acho que difícil alguém acompanhar o trabalho no Strasbourg, né, para dizer como joga o seu time e esperar o que ele vai fazer no Chelsea. O trabalho dele é bom, mas também não tem grandes expectativas por lá. Também na Inglaterra, apesar do nome estranho, tá? O Lion Rossinior, eu não sei como é que... Rossinior. Porque ele é inglês, mas ele também tem Serra Leoa, né? Então ele é inglês e ele jogou na Inglaterra, ele trabalhou no Hull City, se não me engano, e no Derby County. E eu tentei pegar algumas informações. Derby County e Hull City. Faltou aqui, eu tenho um cachecol do Strasbourg. Eu tentei pegar informações sobre o que esperar dele e, assim, a verdade é que é o tipo de técnico novo, uma aposta, e que não tem nenhum ainda trabalho para chamar de aquele trabalho vitrine, tá? Mas também ele não tem nenhum detrator por onde passou, não. As pessoas não lembram dele como um mau trabalho, ou seja, é um técnico que ainda precisa de afirmação, mas também não tem referências ruins, tá? O que eu sei é o seguinte, o Chelsea vai atrás dele por um motivo simples, né? Os clubes têm o mesmo dono, vamos dizer assim, né? São geridos pelos mesmos donos, então conhecem o trabalho dele no dia a dia, não é uma aposta sem ser infundada, né? Porque você pensa assim, por quê, né? Porque eles conhecem o trabalho e gostam do trabalho dele. Senão ele não estaria sendo chamado para o Chelsea, né? E ele é um técnico novo que vai trabalhar com um elenco muito novo, né? Com um elenco muito jovem. E vamos lá, o trabalho do Maresca era muito estranho. É um trabalho muito estranho, porque o Maresca era capaz de coisas interessantíssimas e invencionices que destruíam, às vezes, o desempenho do Chelsea, né? A gente tá falando de um treinador que é realmente uma aposta, porque, bom, 7º colocado no Campeonato Francês, né? Acho que ninguém ia correr atrás, dar um time que é campeão do mundo para o cara que é o 7º colocado no Campeonato Francês nessa temporada, mas vale a aposta. O pessoal tá acompanhando o trabalho dele já há algum tempo, então vamos ver o que acontece aqui. Temos então essa novidade na equipe do Chelsea e, deixa eu colocar aqui de volta, aqui ó, tá? Você tem lá todas as informações, o gol.com.br, aqui embaixo na descrição tem lá direitinho com todos os detalhes, todas as notícias, você vai conseguir ficar muito bem informado de tudo no mercado. É isso, né, Massa? Mais alguma coisa a acrescentar nesse mercado? Não, vamos nessa, amanhã estamos de volta, né? Estaremos de volta aqui com mais informações e, claro, cobertura 24 horas por dia. Isso é a promessa, 24 horas. Rolou um negócio, vai ter informação lá, porque a gente está acompanhando o tempo inteiro, no mundo inteiro. Fique ligado e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixe o seu like, o seu hype, compartilhe o canal do Gol. Aquele abraço.